Nós estamos aqui com Augusto Jorge Cury, escritor, psiquiatra, psicoterapeuta, cientista, escritor. Dr. Augusto Cury desenvolveu uma das poucas teorias mundiais sobre o funcionamento da mente e a construção do pensamento, chamada a inteligência multifocal. É autor de reconhecidas obras literárias, dentre elas Nunca Desista dos Seus Sonhos, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes e Seja Líder de Si Mesmo, dentre inúmeras outras obras. Juntamente com ele, nós estamos aqui com o vice-presidente da Federação do Comércio do Estado do Paraná, Ari Farias Bittencourt, e o presidente do Sincomércio aqui da região central do Estado do Paraná, Luiz Carlos Favarin. Vamos iniciar aqui fazendo algumas perguntas para o nosso escritor, que hoje brinda e vai pôr com uma de suas palestras. Augusto Cury, você que já está consagrado no meio literário, o que você pode dizer para aqueles que vão assistir a sua palestra e para aqueles que não assistiram ainda a sua palestra? A mente humana é tão complexa que quando nós não temos problema, nós os criamos. É por isso que há muitas pessoas nesse teatro existencial, na sociedade em geral, não apenas brasileira, acabam desenvolvendo doenças psíquicas, porque o seu eu, que representa o líder do teatro da mente, não é um bom gestor dos pensamentos e das emoções. Vou falar sobre as ferramentas básicas para que este eu se torne autor da própria história. Como desenvolver saúde psíquica numa sociedade altamente estressante, como trabalhar perdas e frustrações, como fazer dos dias mais tristes da nossa história os capítulos mais relevantes da nossa existência. Vou falar também do projeto Escola da Inteligência, que é um dos programas pioneiros a nível mundial para formar pensadores na formação educacional. Nesse projeto nós introduzimos na sala de aula as funções mais complexas da inteligência, como pensar antes de reagir, expor e impor as ideias, proteger a emoção, gerenciar pensamentos. Nós vamos às lágrimas ao ver as crianças desenvolvendo essas ferramentas, deixando de ser vítimas para se tornar autoras da própria história. Quero deixar aqui até um contato para quem quiser conhecer esse programa, é www.escoladainteligência.com.br, e ele objetiva fazer com que as crianças deixem de ter um córtex cerebral, que é apenas um depósito de informação, para que elas, através de um processo de interiorização e de desenvolvimento da arte de observação, dedução e indução, possam desenvolver as funções mais nobres do intelecto e da emoção. Quero antecipadamente dizer que no mundo todo a educação está em crise, nós não estamos formando pessoas saudáveis. O bullying, que é a agressão entre os pares nas escolas, não é apenas um fenômeno brasileiro, o bullying é um fenômeno mundial. Os professores são cozinheiros do conhecimento, que estão preparando o alimento para uma plateia que não tem apetite. As crianças e adolescentes no Brasil, na Europa, na China, nos Estados Unidos, estão com uma mente super agitada, eles não sabem desenvolver o deleite do prazer de aprender, não conseguem desenvolver cidadania plenamente, nem conseguem desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro para perceber que cada ser humano é uma estrela viva no teatro da existência. Então, nosso objetivo, tanto nos livros, quanto nos programas, quanto na minha conferência, é mostrar que é possível desenvolvermos saúde psíquica, é possível nós desenvolvermos sonhos, é possível nós escrevermos capítulos relevantes nos momentos mais difíceis da nossa história. Mas não é uma tarefa simples, não é uma tarefa de heróis. Quem quiser ver dias felizes, tem que aprender a ter um caso de amor consigo mesmo, tem de conhecer as funções mais importantes da mente humana e, em especial, Miguel, tem de saber quais são os papéis do eu. Quando eu falo eu me refiro não apenas àquele eu que nós usamos para conjugar verbos, eu posso, eu quero, eu faço. Quando eu falo eu falo do diretor do script da mente humana, do gestor do nosso intelecto. As pessoas em todo o mundo, e eu sou publicado em mais de 50 países, estou mostrando que a educação mundial está doente, estou falando que nós na humanidade tomamos um caminho errado. As pessoas em todo o mundo
pelo menos a grande maioria, não tem consciência de que esse eu, por exemplo, deve criticar cada pensamento negativo no exato momento em que ele aparece. Deve confrontar no silêncio da mente com cada ideia perturbadora, cada emoção angustiante. Caso contrário, um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória, vai arquivar no córtex cerebral essas experiências e vai acumular lixo na psique humana. Então, todos os dias temos oportunidade de fazer uma varredura, uma faxina em nossa mente ou de acumular lixo. Infelizmente, as pessoas estão, na sua grande maioria, acumulando lixo, estão desenvolvendo depressão, síndrome do pânico, transtornos obsessivos, doenças psicossomáticas, porque não conseguem ser autores da sua própria história, não conhecem os papéis do eu. Então, esse é apenas alguns dos assuntos que eu vou abordar hoje na minha palestra para o Sindicato do Comércio. Sobre a religião que se professa. Você fala muito em Jesus Cristo nas suas obras, e o que você pode dizer para os seus leitores, para a grande população que às vezes não lê, mas já te admira pelo que tem ouvido falar? Qual a religião que você professa e o que você tem a dizer sobre a religião no mundo? Bom, eu fui um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Provavelmente eu fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, do que Jean-Paul Sartre, do que Diderot, que tinha uma rejeição contumaz pela religiosidade, do que Marx, que abordou que a busca por Deus é um ópio que entorpece a mente humana. Como eu pesquiso uma das últimas fronteiras da ciência, se não a mais complexa delas, que é o mundo onde nascem os pensamentos e nos torna homo sapiens, para mim Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela existência e que não suportava o seu fim, o último instante, o apagar das luzes no pequeno palco de um túmulo. Por isso, Deus se tornou uma concepção, na minha opinião, no passado, que é como se fosse uma grande engenhosidade do psiquismo humano para suportar sua solidão no processo de perda da existência. Mas, quando eu estudei a inteligência de Jesus Cristo nas suas quatro versões, ou biografias, ou chamada evangelhos, como um crítico da psicologia, como crítico da sociologia, psiquiatria e filosofia, eu fiquei assombrado, percebi que este homem, Jesus, não cabe no imaginário humano. Isso mudou completamente minha concepção. Por exemplo, no exato momento em que Pedro o nega, ele olhou para Pedro, embora estava com edema periorbitário, sangrando, com o rosto também inchado e demasiado, não poderia dizer palavras porque estava distante de Pedro na fortaleza Antônia, mas o seu olhar cruzou com o olhar do seu discípulo Pedro. Pedro estava preso, encarcerado por uma janela killer, um trauma, uma fobia. Jesus estava preso fisicamente, Pedro preso interiormente, mas livre exteriormente. Naquele momento, aquele homem alcançou o seu discípulo, o professor alcançou o seu tímido aluno e, sem dizer palavras, gritou: "Eu te compreendo." Nunca na história alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Nunca na história uma pessoa que apunhalou o seu professor, o seu mestre, foi tratado com tanta generosidade. Ele deu até o último minuto uma oportunidade para Pedro reescrever sua história. Pedro saiu de cena e foi chorar. Cada gota de lágrima era registrada de maneira solene no seu córtex cerebral, reeditando o filme do inconsciente e estimulando-o a se tornar autor da sua própria história. A partir daí, Pedro, que era irritadiço, tenso, ansioso, tosco, não sabia se colocar no lugar dos outros, julgava muito mais do que abraçava, ele compreendeu que deveria apostar tudo que tinha naqueles que pouco tinham. A partir daí, este homem se tornou um poeta da vida, não escreveu poesias, mas começou a viver uma vida com a poesia, aprendeu a arte da tolerância, a arte da generosidade e do altruísmo. Então, eu me tornei um cristão sem fronteiras. Eu não defendo uma religião, tenho amigos em todas as religiões, não apenas
nas religiões cristãs, mas no budismo, islamismo, brahmanismo, e também muitos amigos ateus. Mas estudar a inteligência de Cristo mudou meu pensamento, me fez enxergar minha pequenez e me fez entender que este homem que pisou há 2000 anos nessa terra, ele não poderia ter sido fruto de um grupo de galileus que queriam um herói para libertá-los do jugo de Tibério César, que era o imperador romano. Ele viveu, existiu, respirou e nos deixou perplexos com a sua amabilidade, com a sua capacidade, como eu digo e reitero, de se fazer pequeno para tornar os pequenos grandes.